Abra sua Bíblia em Jó 33, 14. Jó 33, 14. Coloquem aqui pra gente, por favor, pessoal, se vocês puderem. Jó 33, 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim. Deus fala de um modo sim. De dois modos. Mas o homem não atenta para isso. Coloca o 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Amém? Vamos curvar nossa cabecinha, vamos falar com Deus. Pai, fala conosco nesta noite, ministra os nossos corações, aquieta a nossa alma, arranca todo espírito de distração neste lugar, todo demônio que fica do lado de fora, gerando distrações neste local, lançando setas, dardos inflamados do inimigo, para gerar inquietação na alma, para gerar distrações, para que a tua palavra não seja ministrada. Amarra esses espíritos enganadores, meu Deus, tira do nosso meio todo mal, aquieta os corações, aquieta as crianças, que esse recinto seja tomado pela tua presença, seja tomado pela tua graça, tua glória. Fala conosco, porque nós queremos te ouvir nesta noite. Ministra, porque o nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus, amém. Coloca o versículo 16 também, por gentileza. Então lhe abres os ouvidos e lhe sela a sua instrução. Para quê? Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Amém? Fala para a pessoa do teu lado, Deus ainda está falando. O salmista está dizendo aqui que Deus fala. Fala para 3 pessoas aí, Deus fala. Não, mas fala com fé, fala para ele, Deus fala. Jó está dizendo aqui que Deus fala. Como? Deus fala por visões, Deus fala por sonhos. Quando você dorme, você está sendo ministrado. Por quê, pastor? Porque é o momento que a sua alma aquieta, é o momento que a sua mente aquieta, e é o momento oportuno de o Espírito de Deus te visitar. Eu, por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo dormindo. Eu fiquei quase um ano orando para ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas, e eu orava e nada. Tinha congresso na igreja, todo mundo era batizado no Espírito Santo e eu não. Tinha evento, ministração do batismo do Espírito Santo, todo mundo lá era, menos eu. Até que um dia a pastora Michelle, recém-chegada na igreja, ela entrou na igreja, e ela entrou na igreja numa semana, foi batizada no Espírito Santo, em outra semana no monte, saiu de lá falando em línguas estranhas, e eu não. Eu falei assim, eu não aceito isso. Aí eu saí de lá emburrado, falei assim, acabou, não vou orar mais para ser batizado no Espírito Santo. Pensa. E aí tinha aqueles irmãos que não tinham conhecimento, chegavam em mim e falavam assim, é porque você não abre o coração. Eu falei assim, rapaz, meu coração está aberto. Aí o outro chegava assim, é porque você não está dando glória a Deus. Eu dou glória, eu gritava, dava glória, sapateava, rodopiava. Pensa, teve eu lembro direitinho de um pastor, que ele veio de fora, de Canápolis, e ele tinha uma mão daquelas grandonas, de jogador de beisebol, de basquete. Meu irmão, dizia ele que tinha uma unção do tapa. Eu estava lá distraído, abestado, doido para falar em línguas. Mas ele ouviu um tapa nas costas, irmão. Eu só fazia assim, eu só envergava, gemia, e nada. E aí eu saí dessa crise e falei assim, acabou, eu não vou. E eu lembro direitinho, eu trabalhava no hotel Pousada do IP, lá a recepção era toda aberta, de vidro transparente. E eu fui para casa, saí
saí do trabalho, peguei a bicicleta, saí da oração um dia, belo dia eu saí da oração, peguei a bicicleta e fui trabalhar. Cheguei mais cedo, uns 10 minutos mais cedo, como de costume. Tinha pouca gente no hotel. Eu trabalhava de auditor noturno, fiz meu serviço e fiquei lá, sentado no sofá da recepção. Logo cochilei e dormi. Quando eu dormi, eu acordo falando em línguas estranhas, irmão, dando rajada. Eu acordei falando alto em línguas estranhas. De repente eu olho para a portaria, estava lá o guarda da guarita. Eu olho do lado, estava lá o outro guarda que ficava vigiando os chalés, os olhos arregalados, olhando para saber o que estava acontecendo lá dentro. E só eu gritando e falando em línguas estranhas. Foi um momento muito lindo e maravilhoso. E eu ficava com medo de depois não voltar a falar. E aí eu falava em línguas estranhas e já ficava preocupado. Meu Deus, está chegando outro recepcionista, meu turno está acabando, eu tenho que ir embora. E aí eu vou parar de falar, eu tenho que parar de falar. Será que eu vou parar de falar? E se eu parar e depois não voltar? Olha como é que a gente é acelerado. Tudo isso ao mesmo tempo, porque eu não queria deixar de falar em línguas estranhas. Era um sonho que estava sendo realizado. Mas enfim, depois eu perguntei para Deus: Senhor, por que eu fui batizado do Espírito Santo dormindo? E o Espírito Santo ministrou no meu coração: porque você é muito ansioso. Você estava muito ansioso. Sua alma estava acelerada. Você tinha que ficar calmo. E aqui Jó está dizendo que Deus, ele fala. E ele fala por visões. Ele fala por sonhos. Mas é só assim que Deus fala? Não. Se tem uma maneira única, singular de Deus falar também, é através da palavra dele, que não tem erro, não tem falha. E a gente precisa aprender a ouvir a Deus, reconhecer a voz de Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, que existem várias vozes no mundo. Paulo também vai falar que existem várias vozes no mundo e nenhuma é igual à outra. E eu tenho certeza, se te perguntar, olha, se tiver alguém ali atrás daquela parede e falar o seu nome, você consegue identificar a voz? Se é a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, do seu cônjuge? Não sei, consigo. Porque a gente consegue. Mas nós não conseguimos identificar a voz de Deus. Nós ainda não sabemos. Tem muita gente que não sabe como Deus fala, a maneira como Deus fala. Eu quero falar algumas maneiras que Deus fala, algumas manifestações de Deus. Mas primeiro eu quero te ensinar algumas coisas aqui acerca da fala de Deus. Primeira coisa que Deus, quando Ele fala conosco, quando Deus fala com cada um de nós, a gente precisa saber diferenciar a voz dEle. Porque a gente está ouvindo tantas vozes lá fora, tem tanta gente falando, tem tantas vozes entulhando o nosso coração, que quando chega a voz de Deus nós não sabemos reconhecer. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa alma atrapalha. Nós somos almáticos demais, e as nossas emoções às vezes nos impedem de sabermos ouvir a voz de Deus. Como Deus fala? Quando Deus fala conosco, Ele fala sempre te desafiando a mudar, a crescer, a avançar. Sempre. Deus nunca vai falar com você e você vai falar: Deus mandou eu retroceder. Não, não foi Deus que falou. Deus mandou eu parar de viver, parar de sonhar, parar de crescer, parar de buscar. Não, Deus não foi Deus que falou. Deus mandou eu mudar de igreja. Não foi Deus que falou. Deus mandou eu sair da igreja e procurar. Não foi Deus que falou. E tem muita gente que fala que foi Deus, coloca Deus no lugar, e Deus não está falando nada. Muitas vezes, quando Deus fala conosco, sempre fala nos desafiando a mudar. Não mudar de endereço, mudar de casa, mudar de cônjuge, mudar de família, não, mas mudar o nosso posicionamento. Sempre quando Ele fala, Ele nos fala para crescer, avançar. E muitas das vezes isso pode te dar medo. Nossa, eu tive um projeto aqui, mas me deu medo. Será que foi Deus?
Quase certeza que é. Porque dá um certo medo. Porque Deus sempre vai te falar para crescer. Deus sempre vai falar para você se desenvolver, avançar, prosperar, cada dia mais na presença dEle. E isso às vezes dá medo. Dá medo sim. E é normal isso em nós. Agora o que não pode é o medo, a voz do medo calar a voz de Deus. Isso não pode. A outra coisa que a gente precisa entender quando Deus fala, Deus vai sempre falar conosco, de maneira que eu e você entenda. Nós sempre vamos entender quando Deus estiver falando conosco. Você pode querer não aceitar, você pode querer não receber, você pode fazer de abestado, mas você vai entender quando Deus falar com você. Não se preocupe, você vai entender. Deus não vai chegar aqui falando de maneira que você nunca viu, nunca ouviu, porque Ele não quer colocar em dúvida a credibilidade dEle. E aí a gente precisa entender que Deus está falando, Deus está nos visitando, Deus está ministrando, e a gente precisa entender o que Deus está falando conosco. A gente precisa entender o que Deus requer de nós. Irmãos, Deus fala conosco desde o momento que você levanta. Deus já está falando. Ele já está falando o seguinte: está te dando uma oportunidade de viver mais. Está te dando uma oportunidade de levantar com saúde, de recomeçar. É a primeira fala de Deus. Deus, Ele vai falar com você de maneira que você entenda. Ele fala claramente com você. Uma das maneiras é a pregação. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite, sim ou não? Então é Deus falando com você. Não tem como você falar que não entendeu o que Deus falou hoje. Estão entendendo isso, sim ou não? A outra coisa, a outra maneira que Deus vai falar conosco, Ele sempre vai falar, sempre falará com você, te permitindo verificar a verdade do que Ele está falando. Deus nunca vai falar com você e vai falar assim, ó, não vai pôr a prova e não vai procurar saber se é verdade ou não, fica só entre nós, viu? Isso não é Deus. Ele sempre vai permitir que você busque respaldo naquilo que Ele está falando, dentro da palavra dEle. Não no achismo, não no eu pensei, não no eu achei, não no eu imaginava, não, é dentro da palavra dEle. Tudo que Deus fala com você, traga para dentro da palavra dEle. Ah, Deus usou um profeta para falar comigo. Trouxe o que supostamente esse profeta falou para dentro da palavra dele. Você viu se condiz com a palavra dele? Porque Jeremias diz que se a palavra de Deus não coincidir com a alva do dia, aliás, se o que o profeta fala não coincidir com a alva do dia, não é verdade, não vai ter respaldo algum. O que eu falo tem que ser respaldado à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que é a verdade imutável. Não é o que eu falo, é a palavra. Então aquilo que você está supostamente ouvindo lá fora, aquilo que você está falando para você mesmo, essa vontade sua, esse querer seu, você precisa trazer para dentro da palavra de Deus, porque tem que ter um respaldo. Deus sempre vai permitir você verificar a verdade do que Ele está falando. Sempre. Ah, Deus falou que é para mim casar com o Sebastião. Falou? Beleza. O Sebastião é crente, é homem de Deus, ele quer Deus. Não, ele não quer Deus não. Então não foi Deus que falou. Porque Deus não vai te colocar no mato sem cachorro. Deus, tudo que te afasta de Deus não vem de Deus.
Pastor, mas agora eu estou casado. E aí? Acabou, não vai separar, já era. Minha mãe falava assim, ó, chupou a cana e engole o bagaço. Acabou. Não tem para onde fugir. Tudo aquilo que te separa do chamado de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, não vem de Deus para a sua vida. Pronto. A gente precisa ter uma postura, um posicionamento, uma identidade. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o mundo lá fora está tentando nos moldar o nosso pensamento, nossas ações, nossas atitudes, conceitos errados. E o diabo vai fazer de tudo para colocar do seu lado pessoas que vão te afastar de Deus. Pessoas que vão te afastar do chamado de Deus para a sua vida. Então tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Ah, Deus mandou dar um tempo no meu casamento. Não, Deus não mandou isso. Deus mandou tu dar um cheiro nessa mulher, meu amigo. É passar o cartão, é fazer um pix para ela. É isso que Deus mandou. Vai. Vai, Marcelinho. Dá o cartão, filho. O black lá, ó. Tá juntando tesouro na terra. Rapaz, investe nessa morena. Eis que te digo, servo. Amém, irmã. Ai, Deus mandou eu dar um tempo desse abençoado. Mandou não, mentira. Mandou tu dar uma cercada nele, entendeu? Dá uma coça bem dada nele. Dá um sossega-leão nesse marido seu, minha filha. Aquieta esse homem. Ah, mas não estou com vontade. Não, casamento não é para ter vontade. Casamento é para a gente obedecer. Amor não é para ter vontade. Amor é um mandamento. Mandamento a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Amai uns aos outros. Eu não estou sentindo, não é para sentir, é para obedecer. Sujeitai-vos uns aos outros. Eu não estou sentindo, não é para sentir, é obedecer. Perdoai uns aos outros. Eu não estou sentindo de perdoar, não é para sentir, é para obedecer. A gente quer sentir tanta coisa. E evangelho não é sentimentalismo. Evangelho não é emoção. Evangelho é obediência à palavra de Deus. É isso que é o evangelho. Se a pessoa ainda está no campo do sentimento, é porque ela é uma criança. Porque menina é o que faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, é criança. E se não fizer, emburra. Amém? A outra coisa que eu vejo, a maneira de Deus falar, Deus nunca te dirá para ser ou fazer contrário daquilo que você lê na palavra de Deus. Deus nunca vai falar isso com você. Ah, Deus falou assim que não é para mim ler Bíblia não. Irmão, foi o capeta que falou, não foi Deus. Não, mas eu vi um anjo branco. Ei, apóstolo Paulo diz: não vos admireis se o próprio Satanás se transformar em anjo de luz. Está na Bíblia. Paulo vai dizer aos gatos: olha, qualquer pessoa, até mesmo anjo, que se vier ter convosco trazendo outro evangelho, que não seja esse que temos pregado, seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. É o evangelho simples, puro. Então eu preciso saber quem é que está falando. Ai, Deus falou que é para me dar um tempo no meu ministério. Não foi Deus que falou, meu irmão, é a sua carne, é o seu osso, são demônios, são vozes que estão soprando na sua mente. Deus nunca vai mandar você desistir de pessoas, parar de cuidar de pessoas. Não. Tudo que Deus falar para você, traga a luz da Bíblia, porque se estiver fora da Bíblia não é Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um glórias a Deus? Posso ouvir um aleluia? A quinta coisa que a gente vê aqui é que as mensagens de Deus para nós sempre será boa para nós e para os que Ele chama. Você pode não gostar, mas é o melhor que Deus tem para você. Você pode até não gostar de vir à igreja, mas vai salvar a sua alma. Você pode não gostar de dizimar, mas vai cooperar com a sua salvação.
Você pode até não gostar de orar, mas é o que vai te dar comunhão e te fazer ouvir mais a voz de Deus. Você pode até não gostar de jejuar, mas isso é tudo para o seu bem. Acredite. Acredite. Sexto, Deus sempre fala para que possamos trazer glória ao nome de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Deus nunca vai falar com você de maneira que vai glorificar o seu nome. Sempre é o nome dele. Não vai glorificar o nome de Deus, então não é Deus que está falando. Não é Deus que mandou você fazer. Sempre tem que glorificar o nome de Deus. Irmãos, eu fico vendo José no Egito. Quando o faraó chama José, no grego também fala de Yeshua. Chama Yeshua. É também sinônimo de Jesus. Todas as vezes que Deus vai te abençoar, a bênção dele é para glorificar o nome dele através de você. A glória não pode ser para você, porque a Bíblia diz no livro de Isaías: a minha glória não dou a ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória tem que ser só dele. Quando você prospera, e você primicia, dizima, oferta, e você é fiel, e você ora, jejuma, é o nome dele que vai ser glorificado na sua vida. Ele quer te prosperar. Ele não tem problema com prosperidade, mas ele quer que essa prosperidade glorifique o nome dele. Agora, a partir do momento que você, através da prosperidade, deixa de vir no culto, deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ser fiel nos tributos, você não está glorificando o nome dele. Isso não dá glória para ele. Dá glória para a pessoa, mas não para Deus. Então, todas as vezes que Deus for falar com você, saiba, tem tudo a ver com ele e nada com a gente. Tudo é para o nome dele. Posso ouvir um glórias a Deus? A outra coisa que eu preciso entender, que todas as vezes que Deus fala comigo e com você, ele fala algo através de sonhos, projetos e metas. Ele fala algo que está além das nossas forças fazer. Pastor, eu tive um sonho. Esse sonho aqui é fácil de fazer, eu já estou fazendo. Então não foi Deus que falou com você, porque os sonhos de Deus, às vezes nós não somos capazes de resolvê-los. Eles são maiores do que nós. Os sonhos de Deus, eles sempre serão maiores do que a sua necessidade. Outra coisa, os sonhos de Deus para a sua vida sempre serão maiores do que o seu passado. Sempre, sempre. Se Deus te chamou para fazer algo que você dá conta, então não foi Deus que te chamou. É você, é a sua carne, é o seu braço. Pergunta para o seu irmão: Deus te chamou para fazer algo, irmão? Então Deus, Ele está falando com você aqui. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem ministrado ao meu coração. 2025 será um momento de nós darmos ouvido à voz de Deus. 2025 será um tempo de nós reconhecermos a voz de Deus na nossa vida. De ouvir a Deus, saber quem está falando, saber a voz que está gritando dentro de nós. A gente precisa voltar a ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito de Deus falar, sussurrar. O que você está fazendo hoje, foi Deus que falou? Deus concorda? Deus se alegra? Deus é glorificado? Tem respaldo na palavra dEle? Tem comunhão com Deus? Tem comunhão com a igreja? Há unidade no que você faz? Não. Você precisa rever isso. Você precisa rever a voz que está soprando no seu ouvido. Salmos 32:8 fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos.
Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não lhe obedecem. Deus está falando: eu quero trazer vocês para perto de mim, porque eu quero dar instruções a vocês, para que vocês não sejam como o cavalo, como a mula, que tem que colocar cabresto para obedecer, tem que colocar cabresto para guiar a certos caminhos, ao propósito determinado. Ele quer te chamar, Ele te chama nesta noite, para que você esteja mais perto dEle, porque Ele quer te dar conselhos, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar instrução, Ele quer te dar conhecimento, Ele quer encher tua alma daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus quer falar com você, Deus quer se revelar a você, porque tem gente que é como cavalo, tem pessoas que se comportam como mula e não como ovelha, pessoas teimosas, pessoas obstinadas, pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus. E quando eu tenho uma vida de oração, a oração, ela me deixa sensível à voz de Deus. Se tem algo que nos adestra, nos ensina a ouvir a Deus, é a oração. E oração não é somente eu falando, oração é também eu ficar calado e ouvir Deus no meu espírito. Não é só falar, não é só pedir, não. É um momento que você tem que calar, para ouvir Deus falar, para saber a voz que está ecoando dentro de você. Quantas famílias, irmãos, eu vejo que estão sofrendo hoje por decisões erradas que alguns dos cônjuges tomaram. Quantos homens estão tomando decisões erradas, destruindo as famílias, destruindo os projetos de Deus? Quantas decisões estão sendo tomadas sem oração, sem ouvirem a voz de Deus? Quantas pessoas estão sendo iludidas pela sua voz, a sua própria voz, pela voz dos outros, pela voz de espíritos enganadores? Quantas pessoas assim, pessoas irresponsáveis, não buscam a Deus, não falam com Deus e vão tomando suas decisões. E isso traz consequência. Porque pecado, irmão, decisão errada, é igual cartão de crédito. Uma hora chega o extrato, a conta chega, não tem como. Por isso que a gente precisa ter uma vida de oração. Por isso que a Bíblia fala em Colossenses: orai sem cessar. Por quê? Porque a oração, ela te livra das distrações da vida. A oração te livra das distrações que o mundo tenta colocar dentro de você. A oração, ela cala toda a tempestade dentro da tua alma. Ela quieta as ondas, os vendavais, os temporais dentro da sua alma. A oração, ela quieta o corre-corre da vida dentro de você. Te leva a desenvolver uma vida com Deus. Te leva a desenvolver hábitos para falar com Deus, para ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Elias, ele ouvia a voz de Deus no silêncio. Ele sabia ouvir a Deus no silêncio, porque também o silêncio fala. O silêncio é uma voz. A gente precisa aprender a ouvir a Deus. A gente precisa aprender a ouvir o Espírito de Deus. E a melhor maneira é através da oração. A oração te traz direcionamento. Ela direciona a sua vida. Ela tira todo o engano da tua alma. A oração é como uma peneira. Ela vai peneirando, ela vai peneirando as suas emoções, o seu querer, a sua vontade. A oração te mostra o que fazer. Ela te dá certeza e convicção nas suas decisões. E a gente precisa disso. A oração,
ela fortalece a sua identidade em Cristo Jesus. Quantas pessoas perdendo a identidade? Quantas pessoas que não sabem nem quem são em Cristo Jesus? Pessoas que se distraem com qualquer coisa. Pessoas que perdem o chamado, perdem a unção, perdem o temor. Oração traz direção. Fala isso para o seu irmão, fala para 3 pessoas. Oração traz direção. Ei, não existe relacionamento sem comunicação. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. Tenta fazer isso na sua casa com seu cônjuge. Fica uma semana sem conversar um com o outro. Só chega na casa e fala. Tenta. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. E como você quer me convencer que o seu espírito está vivo sem falar com Deus? É um engano. É um engano. Essa semana eu estava tentando ir para a academia. Foi uns 3 dias. 3 dias de luta, de sofrimento. Eu disse, meu Deus. Aí fui. Venci. Como é que é? Fala, paguei. Paguei. Hã? Tá pago. Tá pago. Aí, ó, tem testemunho aqui, o Celso viu, né? Beleza. Quem aqui vai na academia? Eita, meu Deus do céu. Para que eu fui perguntar, Senhor? Mas tudo bem. Vamos lá. Se você for na academia todos os domingos, você vai conseguir definir seu corpo? Ficar forte? Só nos domingos? Hã? Certeza? Só no domingo, vai lá, faz um exercício lá, 1 hora de musculação, 20 minutos de cardio, vai conseguir definir o corpo? Vai ficar musculoso? Vai ter uma boa saúde? Sim ou não? Só uma vez por semana, consegue ou não? E como você quer sobreviver vindo nos cultos só no domingo? Olha o silêncio da morte. Como que você acha que é um crente forte, é um cristão espiritual, é filho de Deus, vindo nos cultos só o domingo? Como? Fala para o seu irmão, Deus está falando contigo aqui hoje. Vocês estão vendo quanto que a gente é enganado? Por nós mesmos, gente. A gente vem no culto só no domingo. Isso assim, quando é aquele que só vem no domingo. Porque tem uns que nem no domingo vem. Como é que vai resistir às lutas lá fora? Como? Como que vão resistir às tentações lá fora? Não tem como. É impossível. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3: o boi conhece seu possuidor e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O animal conhece o seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. Por quê? Porque não consegue ouvir a voz de Deus. Não conseguem saber quem é que está falando. Quando você lê em Apocalipse, você sempre vai ver Deus falando assim, ó: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Deus fala é com a igreja. E quanta gente não está vindo à igreja? Quantas pessoas? E ouvir é diferente de escutar. Porque ouvir é eu parar, dar atenção e fazer parte da história daquele que está falando, daquele que está ministrando, daquele que está contando algo, dizendo algo. Não é escutar, é eu dar atenção, é eu falar para aquela pessoa: stop, sou 100% seu, fala que eu te ouço. É eu entrar na história, é eu fazer parte da narrativa, é eu entender o que está sendo falado. A gente precisa voltar a ouvir a voz de Deus, saber quem é que está falando. Pastor, qual é um dos sinais que eu estou ouvindo Deus falar? Simples, é só olhar para você e ver se você está mudando. Deus está falando na palavra, Deus fala através da Bíblia, através da palavra dele, através do pregador, e você ouve. Está mudando? Sim, você está ouvindo. Está mudando? Não, você não está ouvindo nada. Você está perdendo tempo aqui. Você não está ouvindo. Por quê? Porque ouvir e não praticar é pior daquele que nem está ouvindo. Porque todos nós seremos cobrados daquilo que estamos ouvindo. Olha só, não tem mais escapatória. Então vou parar de vir na igreja porque eu não quero mudar. Pois é, agora não adianta você parar não, meu filho. Agora ou você muda ou muda. Fala para a pessoa do teu lado: é tempo de mudanças. Não, mas pode falar com fé, é tempo de mudança. Pastor, por quê? Porque presta atenção, olha aqui para mim. É impossível você falar que está ouvindo Deus falar e não está mudando. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu leio Bíblia. Aí. Eu leio Bíblia. Mas se eu contar a minha história e se eu chorar, eu não acredito. Porque eu fico com a Bíblia, eu não fico com o seu choro. Porque se for chorar, senta comigo para tu ver. Eu conto a minha história para o carroceiro, o cavalo chora. Então não é pelo chorar, é pela mudança. Você está ouvindo o Evangelho e o Evangelho está te mudando? Não, então você não é crente, você não é nascido de novo, você ainda não se converteu, você não é filho de Deus. Por quê? Porque Jesus disse que aquele que ouve minhas palavras e as pratica, esse sim, é amado do meu Pai, é filho do meu Pai, esse é o que me ama. Pronto, gente, é Bíblia, não tem como a gente fugir disso. Não tem como eu chegar aqui e pregar uma coisa que não está respaldada pela palavra de Deus. Pastor, então eu vou parar de vir na igreja? De jeito nenhum, você vai se esforçar para mudar, porque você é importante aqui para nós. Fala isso para a pessoa do teu lado: você é importante aqui para nós. Fala: você é importante para Deus. Amém, gente? Então a gente precisa ouvir, mas mudar. Por quê? Porque se eu ouço e não mudo, isso é religião. A religião é eu ouvir, é eu pregar e não mudar nada. Isso é religião, não é cristianismo. Porque cristianismo é mudança. Roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. É simples, e aí vai, a lista é grande. E a gente tem que parar só até aqui, porque senão tem gente que fica bicudinho, né? Então eu e você, a maneira de nós fazermos a nossa devolutiva para Deus, de que estamos ouvindo o que Deus está falando e que Ele está falando, eu estou mudando. Eu estou mudando.
Vamos trazer isso para o relacionamento? Porque a Bíblia é um livro de relacionamento. A esposa vive falando a mesma coisa para o marido: não deixa a toalha em cima da cama, não deixa a toalha em cima da cama. Entra ano, sai ano, a toalha em cima da cama. Aí ele: amor, eu te amo. Não, se você ama, então faz o que eu estou te pedindo. Sim ou não? Paulo vai dizer: amor, deixa eu te falar, presta atenção, que a Bíblia diz: filhinho, amemos não apenas de palavras, mas de obras e de ação. Eu sei que aqui não tem nenhum homem que deixa a toalha molhada em cima da cama, mas talvez seja você que está me ouvindo aí no online. Para de deixar a toalha molhada em cima da cama. Para de deixar esse sapato seu aí na beirada do sofá. Vai pôr na sapateira, em nome de Jesus. Ajuda a lavar essas vasilhas do almoço, da janta. Dá uma força, meu filho. Minha mãe sempre me falava assim: ó, homem que é homem, ele tem que no mínimo dobrar a roupa de cama. Irmãos, e a gente precisa fazer isso. Nossa, mas isso aí é outro momento que a gente vai falar com a minha ala, com a minha classe, né? Mas vai lá, qual é a voz que você ouve? Qual é a voz que você escuta? Por que é importante? Lógico, porque a voz que você ouve é a voz que você segue. A voz que você ouve é ela que vai te dar direcionamento. Porque Jesus diz no livro de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A voz que você ouve, ela vai te dar destino. Então aprenda a ter discernimento acerca das vozes que você ouve. Pastor, amor, tem que ouvir só a voz de Deus? Não. Quer ver uma voz que você tem que ouvir? Cadê os homens? Quem aqui é casado? Ouça a voz da sua mulher. É isso, Liliane. Só você merece, Liliane. Ó, só você. Isso. Depois vou terminar esse discipulado lá com o Celso, lá na academia. Irmãos, a maioria das vezes eu não gosto quando a minha esposa fala comigo, porque ela só dá nos rins. Mas esposa não foi chamada para falar para o marido o que ele quer ouvir. A esposa foi chamada para falar para o marido o que ele precisa ouvir. Toma água. Sabe, pastor Antônio, que a raiz do hebraico de esposa, sabe o que é? Adversária. Tá vendo por que a luta é grande, né? Por quê? Porque, irmãos, a verdadeira esposa é aquela que puxa a orelha do marido, porque tem tanto marido aí sem juízo, ouvindo qualquer conselho, ouvindo qualquer vozes, e não ouve a voz da mulher. E eu falo isso como marido, e eu reconheço que às vezes não é fácil ouvir a voz da esposa, porque só elas sabem falar verdades que ninguém sabe. Ué. Você, olha o tanto de mulher que tem aqui. Ninguém de vocês conhece a minha vida na intimidade. Ela conhece. Então ela conhece meus erros, as minhas fraquezas, meus defeitos. Ela conhece. E aí qual é a função dela? Para que Deus me chamou ela? Para colocar ela do meu lado? Para que Deus colocou ela do meu lado? Vai ficar cutucando. Ô, vai não? Engole esse choro e vai. É assim. E às vezes dá vontade de falar na mesma moeda. Aí eu olho para ela, não posso. Porque Paulo vai dizer que a mulher é o sexo mais frágil. Não é mais fraco, é mais frágil. Porque tem muita mulher que é mais forte do que muito homem aí. Agora tem umas mulheres aí que é desajuizada. Você para de ouvir ela, meu filho. Senão ela vai te levar para o buraco. Mas isso aí é outro caso. Vamos lá. Pergunte mais uma vez: que voz você está ouvindo? Então vamos lá. O que é oração? É saber ouvir a voz de Deus.
Oração é saber ouvir a voz de. Oração é ter experiência com o céu. Isso é oração. Oração é ter experiência com anjos. Irmão, está passando da hora da gente ter experiência com mais experiências com anjos aqui. Anjos, olha, esse lugar aqui está tomado de anjos aqui nessa noite. Pastor, eu queria tanto ver. Pois é, então consagra a sua vida. Ora, jejua, santifica. Coloca aí para nós 2 Timóteo 3,16. Olha aqui que Paulo vai falar acerca da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por quem, gente? Deus. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você queria que um jumento escrevesse a Bíblia? Um macaco? É lógico que foram os homens que escreveram, mas foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Olha lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então tudo que você for fazer, faça baseado, alicerçado na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a vida de Deus. Se tem algo, se tem alguma coisa, se tem uma liturgia, se tem uma literatura, se tem um livro que é confiado na face da terra, que merece confiança, é a palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Então leia a Bíblia, porque quanto mais você lê Bíblia, mais Deus vai ministrar o seu coração. Leia a Bíblia. Deus quer falar com você. Os anjos querem se apresentarem a você. Irmãos, se Deus usou até uma mula, não vai usar você? Não vai me usar? Deus quer nos usar. Posso ouvir um glórias a Deus? Posso ouvir um aleluia? Por quê, pastor? Porque você nunca será uma pessoa realizada até que você venha fazer aquilo que você nasceu para fazer. Você precisa saber do seu propósito. Quando vem as lutas, quando você está espremendo, quando você está sendo espremido pela luta, amassado pela luta, sufocado pela luta, quando a luta está te espremendo, está te esmagando, o que é que sai de você? Ah, eu abandono tudo e saio correndo. Pois é, porque Cristo não nasceu ainda. Quando vem a luta, vem luta daqui, luta dali, e a luta vai te amassando, a pressão, a cobrança, vai te sufocando, vai sendo espremido. O que é que sai de você? Aí eu paro de vir na igreja. Pois é, porque não nasceu de novo. Quando te espreme, sai o quê? Eu xingo todo mundo, mando todo mundo para aquele lugar. Mas coloca a mão no ombro da pessoa do teu lado e fala: a partir de hoje vai sair unção da tua vida. Fala: quanto mais te espremer, mais vai sair unção. Porque tem gente, quando ela é espremida, sabe o que é que sai dela? Big Brother, sai a novela das 8, sai dorama, mas não sai a palavra de Deus. Ela não sai a palavra de Deus. Sai as séries, mas não sai a palavra de Deus. Deus fala através da palavra dele. Enche a sua boca da palavra de Deus. O que é que ele fala para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8? Não aparte da tua boca o livro desta lei, esses mandamentos, esses preceitos, esses princípios, não aparte da tua boca, porque fazendo isso, serás bem-sucedido em tudo quanto fizerdes. Meu irmão, quando estiver te apertando,
Libera a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Ah, mas é luta demais. Vamos lá, para a gente fingir que está encerrando. Vamos lá. Provérbios 20 e 30, coloca aí. Olha o que Salomão fala. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. O que é isso? Ele está falando que as lutas, as dores, deixada pela luta, pela provação. Ele está falando que tem gente que só aprende com dor. Tem gente que só vai aprender sofrendo. Infelizmente. Infelizmente. Outros conseguem aprender com a dor do outro. Graças a Deus. Porque tem gente que não aprende nunca. Está doendo, está lá os vergões da luta, está lá a ferida, mas ele não aprende, ele não cresce, ele não evolui, ele não avança, ele tem atitude de menino ainda. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Logo quando cresci, deixei das coisas de menino. Tem gente que não vira homem nunca, está sempre com as coisas de menino. Vê se tem algum homem aí do seu lado e pergunta para ele: já cresceu? Cresceu? Tá tenso aqui hoje, né, gente? Tá pesado, né? Mas a gente está aprendendo, não estamos? Não estamos? Tem gente que não aprende com a dor. Sofre e não aprende. Mas a Bíblia diz que a dor é para nos ensinar, não é para nos reprovar. Deus corrige, exorta, açoita o filho, aquele que ele ama. E Paulo vai dizer: se não sois confrontados, se não sois assolados por Deus, se não sois corrigidos por Deus, logo não sois filhos, mas sois bastardos. Porque Deus corrige o filho. A correção é para o seu crescimento. Por quê, pastor? Porque às vezes é necessário uma experiência dolorosa para que a gente se levante, para que a gente seja mais humilde, para que a gente reconheça a mão de Deus. Amém? Então a dor, ela é para te corrigir, ela não é para te afastar de Deus. Porque o filho corrige o pai que ele ama, sim ou não? Sim ou não? O pai corrige o filho que ele ama. O pai corrige o filho que ele ama, sim ou não? Sim ou não? A dor não é para te afastar de Deus. A dor não é para te afastar da igreja. A dor não é para te afastar da célula. A dor não é para te afastar da sua família. A dor não é para te afastar dos seus líderes, dos seus pastores. Não. A dor é para te fazer crescer. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aprenda a saber como Deus fala contigo. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um de nós tem uma maneira única de Deus visitar, ministrar. Não queira ser como... eu queria ser como pastor. Não faz isso não. Porque ninguém é igual a ninguém. Eu queria ser como fulano. Não queira isso, porque você não sabe as dores que ele passa. Eu queria ser como ciclano. Não queira isso, você não sabe. Deus quer falar com você, mas não é só agora no culto não. Eu sei que Deus falou conosco, eu sei que Deus está aqui. Porque o senhor está vendo Deus, pastor? Não. Mas a palavra dele me garante e me respalda. Porque ela diz: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Ele está aqui. Eu tenho certeza que Deus está aqui hoje. Por quê? Porque ele diz
que Ele habita no meio do louvor. E aqui a casa é uma casa de louvor, é uma casa de adoração. Comece a orar, a falar com Deus. O que você precisa?